Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like e se inscrever no canal. Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo ainda vai contratar, depois da vitória por 3-1 de virada contra o Pouso Alegre, que tornou a situação do Atlético bem menos complicada no Campeonato Mineiro. Jorge Sampaoli voltou a enfatizar que quer a contratação de jogadores. E olha que o Galo foi um daqueles que mais contrataram, terceiro time com maior investimento na temporada. Chegaram Preciado, Renan Lodge, Maicon, Vitor Hugo, Minda e Cassierra. Dá uma olhada no que disse o treinador argentino depois da vitória, abre aspas, nós fizemos um planejamento no início da temporada. O clube está tentando concluir as negociações até o fim da janela. Isso não depende de nós. Trabalhamos com o que temos. Depois o tempo dirá se as necessidades do time foram resolvidas ou não. E esse comportamento de sempre estar cobrando reforços que acaba por incomodar bastante os chefes do Sampaoli por onde ele passa. Você acha que o Atlético contratou bem? Ainda precisa de mais o quê? A busca nesse momento se dá de forma prioritária por um zagueiro e também por um volante. Falando sobre o jogo em si, um gramado bem ruim, me enganou, tá? Fui tapeado com o gramado, achei que o gramado tava bom, fui ver foto, fui ver vídeo. Meu amigo, depois que a bola rolou, gramado duro, seco, entendeu? Muita ligação direta, muito lançamento, muitas inversões de jogo. Por quê? Porque a bola no chão não ia. Então tinha que ter muita ligação direta mesmo. E aí foi a nossa maior dificuldade no primeiro tempo, na minha opinião. Aonde o nosso time não é time de fazer isso, de ficar lançando, ligando, lançamento, inversões, lançamento a todo momento. Inversão até que faz, né? Você concentra o jogo de um lado, vira para pegar o ponta do lado oposto com a tranquilidade, com um campo maior para percorrer. Mas lançamento, a gente não é time de ficar lançando bola. Tanto é que o nosso falso 9 ontem era o Renier, né? Então assim, não tem característica de ficar lançando bola, ganhar na casquinha, fazer o pivô, não tem essa. Então, um grande dificultador ali para mim, tá? O Galo encontrou a grande dificuldade nesses 45 minutos iniciais para também meio que se adequar ao gramado, né? Tivemos a posse de bola no início, domínio de jogo, mas não conseguimos criar chances, né? Falei da questão do Pacini mais por dentro, com o Ed por fora, né? Como fazem Lodge e o Dudu. Primeira chance do Galo foi aos 11 minutos, tá? Com um chute forte, o Alexander no goleiro defende em 2 tempos, tá? Então aos 11 minutos o Galo cria a primeira oportunidade, mesmo assim não foi uma grande chance de gol, foi uma finalização de fora da área, né? 20 minutos de um jogo com nenhuma chance clara para nenhum dos dois times, um jogo moroso, entendeu? Calor absurdo, parecia estar, né? Pelo que a gente viu pela televisão, né? E aí, aos 21 minutos, gol dos caras. Uma falha, na minha opinião, do Preciado, 80-20. 80 do Preciado, 20 do Ivan Romão, pelo fato que ele poderia ter feito a cobertura melhor, mas assim, 80 do Preciado. O Preciado perde o controle de bola, perde o tempo da bola, perde o tempo da jogada, não se antecipa, marca a distância, começa a jogada na frente e termina atrás do marcador. Então uma falha de, para mim, 80% do Preciado, gente. Falhou, foi muito mal, Preciado muito mal no primeiro tempo, tá? Não gostei do Preciado de zagueiro pela direita, eu acho que a gente perde o que ele tem de melhor, que é o setor ofensivo, tá? Preciado, antes de ser contratado, eu fiz alguns contatos, inclusive também com o Bruno Garcês. Tanaka, é o seguinte, abre aspas pro Bruno Garcês, e eu passei isso aqui no canal para vocês. O Preciado é muito bom jogador, mas a parte defensiva dele deixa a desejar. Então, a partir do momento que ele joga de zagueiro pela direita, não gostei, espero que o Sampaoli reveja. Foi um jogo só, mas tem coisas que a gente bate o olho assim, cara, e já isso aqui não vai dar certo. Então, não gostei do Preciado de zagueiro pela direita. Para mim, um dos piores em campo, eu já tô falando no contexto geral, tá? Mas não gostei do Preciado, beleza? Então tem que falar isso. Defensivamente ele não é o ponto forte dele. O que ele tem de melhor de qualidade é jogar na linha de meio campo para pisar na área, pisar no ataque, ser elemento surpresa, ir na linha de fundo. O Preciado zagueiro pela direita, a gente não ganha um zagueiro bom defendendo e a gente perde um meio/ala atacando. Então, para mim, desnecessária essa posição dele aí. Quero destacar também, até os 30, 25 ali do primeiro tempo, o Alexander, gente, é um absurdo, domínio de jogo, joga com a cabeça em pé, nariz para cima,
visão 360, domina orientado. Antes da bola chegar, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele já domina com o corpo orientado a fazer o próximo passo, ou dar um passo para algum atleta, ou progredir com a bola. Alexander é um absurdo. Com a bola no pé, o Alexander é um absurdo. O que esse cara jogou de bola nesse gramado ruim ontem, sensacional. Cara, se apresenta para a linha de passe, tenta jogar nas entrelinhas, procura sempre o companheiro mais bem posicionado, orienta os atletas, entendeu? Então, assim, partidaça do Alexander até o momento, pior momento da partida, que a gente vai chegar nele daqui a pouquinho. E aí, né, depois que os caras fazem o gol, eles desceram completamente a linha, desceram demais, chamaram o Galo para o campo de defensivo deles e aí começaram a jogar nos contra-ataques. Só lançamento também, né? Aí ficou jogo de um time só, o Galo com o domínio completo, né? Uma faixa de campo aí, 22 atletas, né? No caso não, né? Porque 21, né? Porque o goleiro não conta, né? 21 atletas ocupando uma faixa pequena de campo, onde era só o Galo com a bola, o Galo apertando, empurrando o Pouso Alegre contra a parede, mas ainda assim a gente sem conseguir criar chances claras de gol no primeiro tempo, né, gente? E aí, cara, aos 35, um lançamento, se eu não estou enganado, do Alan Franco pro Coelho. O Coelho, gente, a bola mordeu a canela dele. Se ele domina a bola bem, ele ia sair cara a cara com o tempo de olhar pro goleiro e tirar, deslocar. No que ele domina errado, a marcação chega e toma e acaba a jogada. Então, assim, se você vê o lance em câmera, se você vê o lance em velocidade normal ou rápida, parece que não foi uma chance tão clara. Mas veja o lance em uma câmera lenta. Se ele tem um domínio bem feito, era o tempo dele dominar, olhar pro goleiro e tirar. No que ele perde o tempo de domínio, aí também, né, condena o campo também, um gramado muito ruim. Mas se ele domina bem, era jogada clara de gol. Então, assim, aos 35, o Coelho perde essa oportunidade, né? E aí, cara, aos 43, pior lance da partida, o Alexander prende a perna no chão, mais uma vez o gramado ruim, né? Prende a perna no chão, a perna dele faz um chicote, não sei nem falar como é que é, a perna dele dobra assim, cara, pra fora. Procurem a foto, cara. Mas é uma imagem muito triste, assim, sabe? A perna dele envergada assim pra fora, no que ele prende a perna no chão, o camarada dá uma impulsão no joelho dele, o joelho dele dobra pra trás, né? E faz aquele arco. E já pede pra sair, sai sem pôr o pé no chão, vai pro vestiário sem pôr o pé no chão. É uma lesãozinha clássica de LCA. Muito clássica de LCA. Pra quem bate o olho assim, olha, clássica de LCA. Já foi confirmada a torção no joelho, vai ser feitos os exames e provavelmente na segunda-feira a gente vai ter o resultado. Eu tô com a sensação que pode ter sido LCA. Espero estar muito enganado, espero que seja no máximo um LCM, né? Um medial ali no caso, no máximo, porque o tempo de recuperação é mais curto. Se for LCA, lascou, galera. LCA é 8 meses aí de bobeira, no mínimo. Aí a temporada vai praticamente embora, né, gente? Enfim, voltaria só no final da temporada. Esperamos mesmo que tenha sido mais uma lesão mais simples, mas do jeito que foi uma cena muito feia, tá com a carinha de LCA, espero muito estar enganado. Tava fazendo uma partidaça, vinha entrando muito bem nos jogos anteriores e ontem tava confirmando as atuações anteriores. Era questão de tempo, meus amigos, para o Alexander ser titular nesse time, era questão de tempo. Infelizmente, aconteceu essa tragédia aí, né? Mas vamos lá. Então, num resumo geral aqui, o primeiro tempo onde o Galo não gostei, teve dificuldades para criar, devido ao campo também. Uma característica que o nosso time não se adequa é de ficar de lançamento o tempo inteiro, a gente não tem aquele 9 na área. Os nossos atletas não têm um físico avantajado, o Galo é um time com jogadores mais magros, né, mais velozes. Nosso estilo de jogo não é de ficar trombando em campo pesado, né, gramado seco contra adversários mais fortes, um jogo físico. A gente não tem esse estilo de jogo no nosso elenco, né? Então achei o Galo ali no primeiro tempo abaixo, né? Achei o Igor Gomes muito sumido. Pode ver que o Alexander e o Igor Gomes jogavam na mesma posição, só mudavam um lado. Era o Alan Franco, Igor Gomes e Alexander, um pareado ao lado do outro. O Alexander apareceu o jogo inteiro, o Igor Gomes não.
Então achei o Igor Gomes sumido, entendeu? O Alexander, eu falei, jogou muito bem. Achei o Coelho também muito mal. Coelho errando tudo que tentava. Preciado, pior em campo, falha defensiva bizarra. Perdendo algumas jogadas também, sem passar a gente confiança, tranquilidade, segurança, entendeu? Então achei um primeiro tempo fraco, abaixo do Galo, tá? Um time mais espaçado, muito chutão, muito lançamento, não gostei do primeiro tempo. Começa o segundo tempo sem alterações, só que aí o que alterou foi a postura. Os atletas falaram ao final da partida, que no intervalo o Sampaoli deu uma chamada nos caras. E eu fico muito feliz em ouvir isso, porque eu sei que em outrora, outros técnicos, não vou nem muito longe, não vou citar nome para não ficar uma situação mais chata, mas outros técnicos aí para trás, que eu não posso citar nomes, em momentos complicados, no vestiário se escondiam. Era quem tinha que chamar a responsa, esses técnicos se escondiam. Né? Não tinha o líder, não tinha a imposição que o cargo precisa ter. E o Sampaoli sentou o ferro nos caras, deu uma chamada no intervalo e o time volta outro para o segundo tempo. Não em questão de peça, mas em questão de postura. E logo aos 5 minutos, golaço do Galo, na minha opinião, um lançamento cinematográfico do Scarpa com a direita e gol de cabeça do Reinier. Entendeu? Logo em sequência, Galo vira o jogo, mais um gol do Reinier, mas aí impedimento no lance marcado. Mas enfim, com 7 minutos a gente já tá virando o jogo, mas com impedimento e tal. Já aos 9 minutos, caixa, gol do Coelho, que não fez um bom primeiro tempo. Coelho não fez um bom jogo no geral, tirando o gol. Não agregou tanta equipe, tá? Repito, tirando o gol, não foi tão bem o Coelho, tá? E aí, cara, aos 9 minutos já tava virado, a gente já tinha virado o jogo. E sobre o Scarpa, gente, é a terceiro jogo consecutivo onde ele tem participação direta em gols, tá? Terceiro jogo consecutivo que o Scarpa tem participação direta em gols, tá? Então, assim, eu não sei. Sampaoli tem que arrumar um lugar pro Scarpa ser titular desse time. Não, o Scarpa não pode ser reserva do Galo, gente. É a minha opinião, tá? É a minha opinião. Para mim, o Scarpa não pode ser reserva desse time. Não me interessa se ele vai no meio, se ele vai de ala. Cara, não pode um cara com a qualidade que ele tem no meio-campo, com a bola no pé, de poder colocar o atleta na cara do gol, de fazer uma finalização, de criar uma jogada, dar uma semi-assistência, tá sempre a bola passando no pé dele em grandes chances criadas. Na minha opinião, não pode um cara desse ser reserva do Galo, tá? Então, assim, mais um passe de direita na cabeça do Reinier, né? Aí eu falei, o Galo vira, né? Aos 9 minutos, Coelho, a bola desvia, mata o goleiro. Acredito eu que o gol foi dado pro Coelho mesmo. Aos 17 minutos, o Everson vai dominar a bola, meu amigo. Quase que ele entrega a rapadura. Nossa, imagina esse empate ali pra subir essa montanha de novo, naquele gramado ruim. É complicado. Aí o Pouso Alegre ia descer linha, ia ficar satisfeito com o empate. A gente ia naquela loucura, naquele calor que parecia que tava fazendo lá. Então, assim, ainda bem que o Everson não deu essa bobeira, né? Vamos ter mais atenção aí, Everson. Vamos ter mais atenção num campo desse. Não tem que fazer gracinha, não, minha amiga. É chutão pra frente, tá? Então, aos 17 minutos, ele fez o coração do atleticano aí sair pela boca. E aí, aos 25, como nós falamos, o Olaminda faz a sua estreia, né? Na vaga do Coelho. Entra Juan Tressoldi na vaga do Ivan Roman, né? Dos 23 aos 25, uma pressão forte do Pouso Alegre. Teve um lance ali que, pô, uma bola na área para um lado, para o outro, aquela confusão. Aí no final o cara do Pouso Alegre isola a bola na arquibancada. Mas tiveram a pressão. Para mim, o maior momento de pressão do Pouso Alegre na partida foi dos 22 aos 29. Cerca de 7 minutos no máximo que eles tiveram um momento de pressão assim, sabe? O Everson mesmo teve que fazer grandes defesas, não... Enfim, achei só esse momento aí de 7 minutos, entre os 20 ao 30, vamos lá, do segundo tempo, que eles tiveram uma certa pressão na gente, né? O Galo abaixou o ritmo do segundo tempo, aí imagino eu que os atletas deram uma cansada, né? Porque né, não são robôs, né? Num calor daquele, um gramado pesado, seco, cansa mesmo, gente. Então o Galo optou por abaixar as linhas, dar a bola pro Pouso Alegre e nós começamos a criar em transição, que é uma característica muito forte desse time também. O Galo cria muito em transição,
tá? O Galo gosta de criar em transição, sair no contra-ataque. Nosso ataque, como eu falei, o nosso físico do nosso time é um time mais magro e mais veloz. Então isso para transição é maravilha. Ali aos 40 minutos vem Cissé e Natanael, né? Sai Scarpa e Preciado. Como eu falei, Preciado uma partida muito abaixo. Não gostei do Preciado. Espero que o Sampaoli não coloque ele naquela posição de zagueiro pela direita, né? No finalzinho, o time do Pouso Alegre já todo bagunçado em campo. O Igor Gomes, que eu critico tanto, dá um tapa maravilhoso pro Juan Tressoldi, que aí, meu amigo, achei uma posição do Juan Tressoldi. Ponta esquerda. O que o drible que esse cara fez, a cortada pra direita, pra perna boa, e a chapada, quem joga videogame, o famoso R2 quadrado, a chapada que ele deu ali tirando o goleiro, aquilo ali, meu amigo, aquilo ali é clássico de um ponta, entendeu? Finalizou melhor do que muito ponta burro por aí, que só sabe correr e não sabe chutar, hein? O Juan Tressoldi achou a posição dele, tô brincando, tá, gente? Mas um segundo tempo onde o Galo pôde mudar a postura, achar os espaços, jogar no erro também do Pouso Alegre. E o mais importante mesmo, de fato, foi a postura, tá? A postura e o entendimento que o gramado não estava legal e os jogadores poderem também se acostumar, né? Ambientar com aquele tipo de gramado ali. O Alaminda, gente, não foi o 6º jogo dele, o primeiro que ele pôde jogar, pelo fato de que tecnicamente nos treinamentos não estava tão bem, né? Algo normal, na minha opinião, questão de adaptação. Vi muita gente criticar o Alaminda. Eu não vou criticar porque eu já meio que estava esperando aquilo ali mesmo. Eu não estava esperando o Alaminda entrar e matar e destruir com o jogo. Muito pelo contrário, pelo que eu tô tendo de informação, ele não tá treinando tão bem. Mas eu espero que seja questão de adaptação normal. Um cara que veio segundo escalão da Bélgica, uma liga diferente, um time diferente, uma camisa gigantesca, uma pressão absurda, novos companheiros, novo estilo de jogo, de país, de clube, atletas que ele praticamente nunca tinha jogado junto. Então, assim, tudo questão de adaptação. Vamos ter calma com a Alaminda, vamos dar tempo. Podem pegar vários exemplos aí de atletas que vieram para o Brasil de países menores e demoraram um tempo para performar. Vou citar um caso aqui que eu sempre gosto de usar, que é o Arrascaeta. Pergunte você a algum amigo seu, cruzeirense, como é que foi o Arrascaeta no Cruzeiro no início. Vocês vão ver o que eles vão falar. O Arrascaeta demorou mais de um ano para jogar bola, entendeu? Então, gente, vamos ter calma. Ontem no nosso pós-jogo eu vi muita gente criticando o Preciado, o Alaminda, desculpem, o Alaminda. Que absurdo, bagre, é isso, é aquilo, credo, ponta burro. Ah, gente, assim, 20 minutos, cara. Então, assim, não contem comigo pra esse tipo de fritura, não contem. Dei informação, não tá treinando tão bem, mas acredito que seja algo normal e vou dar tempo ao tempo, tá? Então é isso, gente. Fala massa, fechando aqui mais um vídeo do canal, já deixa o like antes de sair do vídeo. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, não perca tempo, venha fazer parte da massa se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação, que é muito importante. Toda vez que sair um vídeo aqui no canal, você será avisado pelo YouTube. Também deixa seu comentário aí sobre tudo que saiu aqui no vídeo, no espaço de comentário do canal. Fiquem à vontade, esse canal aqui é de vocês, tamo junto, vou ficando por aqui. Para quem fica, deixa um forte abraço e até a próxima. Valeu, massa!